Aposto que você tem um antisséptico ou um pacote de lenços umedecidos antibacterianos por aí. Assim que a teoria dos germes se tornou conhecida do público, as pessoas começaram a ter muito cuidado com a higiene. Mas em outros tempos ninguém sabia nada sobre os micróbios, e os médicos da época acreditavam firmemente que era com o ar envenenado que era preciso ter cuidado. Portanto, uma roupa especial foi inventada. Os doutores acreditavam que o bico poderia proteger do ar ruim. Além disso, havia outra teoria sobre isso. As pessoas carregavam vários incensos, pois havia a crença de que o cheiro doce também ajudava na defesa contra o ar maléfico. Sem contar que os buquês de flores eram muito populares. Diversos médicos tinham certeza de que segurar um deles no nariz afastava todos os problemas de saúde. Acho que na época diziam: uma flor por dia mantém um médico longe, né? Outro fato engraçado sobre as roupas que os doutores da Europa usavam é que elas estão em uso até hoje. Não é que haja um hospital temático com gente de aparência estranha, é só uma fantasia tradicional do Carnaval de Veneza, na Itália. A propósito, os buquês de flores não foram as únicas tendências de cheiro agradável da história. No Antigo Egito, as pessoas usavam cones de cera ou perfume na cabeça. Há rumores de que era uma espécie de desodorante antigo, já que esses acessórios provavelmente tinham como objetivo esconder o odor corporal. Normalmente eles eram colocados em cima de perucas, e conforme derretiam sob o sol quente, liberavam um cheiro doce. Cerca de 5 milênios atrás, as pessoas no Egito, Grécia e outros locais desgastavam um pequeno galho para limpar entre os dentes. Alguns cientistas dizem que a ponta era afiada e a finalidade era servir como palito de dente. Além disso, para manter o hálito fresco, os egípcios usavam balas improvisadas. Por exemplo, alguns mastigavam salsa ou outras ervas após as refeições e às vezes durante o dia. Além disso, faziam balas de ervas e especiarias e utilizavam canela, sementes de pinheiro e incenso. Para colar todos os ingredientes, geralmente usavam mel. No final, os moldavam como doces com a ajuda do fogo. Cleópatra tinha sua maquiagem característica para os olhos, e de fato os egípcios foram os primeiros a inventar o rímel. Eles misturavam mel, fuligem, água e esterco de crocodilo. Então aplicavam essa mistura maluca diretamente nos cílios e sobrancelhas. Isso provavelmente não tinha um cheiro doce, mas pelo menos era seguro, ao contrário do delineador tóxico que inventaram e que continha chumbo. No mundo antigo, as roupas não tinham variedade de cores, eram em sua maioria brancas. Mas se alguém realmente queria arrasar com uma colorida, precisava prepará-la para atingir usando insetos. Mas isso não é coisa do passado. Toda vez que você pegar alguns doces cobertos de açúcar, lembre-se de que há um pouco de carmim feito de besouros por trás dessa cor alegre. O mesmo vale para batons brilhantes também. Voltando à estranha moda antiga, não apenas as pessoas daquela época tinham máscaras de formatos estranhos, mas também roupas. Estou falando dos bliot, que eram vestidos com mangas extremas. Eles geralmente iam até o chão, e obviamente quem os usava ficava totalmente indefeso. Não era possível realizar nem as tarefas mais simples, mas havia alguma lógica por trás disso. As mangas simbolizavam que a pessoa era rica o suficiente para pagar por aquelas mãos inativas e que havia alguém para ajudá-la e fazer todas as coisas necessárias. Os vestidos bliot estavam na moda entre os séculos XI e XIII. Agora veja isto. Estes sapatos com pontas super pontiagudas e extremamente compridas foram uma das tendências mais quentes na Europa do século XV. Eles foram chamados de crackles porque o design se originou na cidade de Cracóvia, na Polônia. Não havia realmente nenhum sentido ou propósito neles, supostamente era só moda. Vamos, não se surpreenda, sapatos super longos e pontudos estavam na moda também nos anos 90 e 2000. Os historiadores acreditam que os crackles não eram muito confortáveis. A parte dos dedos deveria ser recheada, caso contrário haveria rigidez em nenhuma forma. Existem alguns exemplos sobreviventes desses modelos. Um em Londres revela que havia musgo nos dedos. Além disso, de acordo com um cronista italiano, esse tipo de calçado costumava ser recheado com crina de cavalo. Aparentemente ele não era muito prático e rapidamente saiu de moda. Você gosta de cores brilhantes e vivas?
As pessoas ao longo da história demonstraram muita admiração por elas, por isso não é de admirar que quisessem tornar suas roupas o mais brilhantes possível. Na maioria dos casos, era algo muito caro, mas às vezes também muito perigoso. Por exemplo, na Inglaterra da era vitoriana, a moda era a cor verde garrafa e muitas mulheres queriam ter um vestido desse tom. Para isso, porém, usavam arsênico. Caramba! No entanto, essas peças extravagantes eram utilizadas principalmente em ocasiões especiais, para que as mulheres não estivessem em contato constante com o elemento químico. Ainda assim, mesmo uma exposição limitada pode provocar consequências indesejadas. Para um visual perfeito, era considerado maneiro pintar o cabelo de castanho, a cor mais moderna da época. O ácido sulfúrico fazia maravilhas e podia clarear até os fios mais pretos, mas era super tóxico. Mercúrio também era aplicado em roupas. Os chapéus eram feitos de pele e os fabricantes usavam esse metal tóxico para colar a pele e formar feltro. As pessoas que os vestiam inalavam gases tóxicos produzidos por eles, e as consequências eram imprevisíveis, porque afetava o sistema nervoso central. Este não é um tipo de massa, mas outra tendência da moda do passado, que não perdura até agora, ao contrário das comidas saborosas. Se você quiser experimentar o estilo macarrônico, certifique-se de viver em meados do século XVIII. Tenha uma peruca alta enormemente exagerada do Empire State Building adornada com um chapéu minúsculo. E não se esqueça de uma pena no topo. Use meias brilhantes, de preferência listradas. Vista calças, e quanto mais apertadas, melhor. Idealmente deveriam ser como leggings, mas lembre-se de que não havia lycra naquela época. Para melhorar tudo, adicione uma bengala e maneiras sofisticadas. Quase esqueci, prepare-se para ser ridicularizado nas próximas décadas ou mesmo séculos por seu estilo requintado. Na Inglaterra do período Tudor, havia algumas tendências de moda que as pessoas nunca entenderiam. Hoje, há quem desembolse milhares de reais para deixar seus sorrisos impecavelmente brancos e brilhantes. Mas naquele tempo as mulheres os escureciam de propósito para parecerem ricas. O açúcar era caro e difícil de encontrar, e muito pouca gente conseguia comprá-lo. Acreditava-se amplamente que quanto mais açúcar se comia, mais pretos os dentes ficavam, o que era um sinal óbvio de riqueza. Os historiadores creem que o mel às vezes era usado como pasta de dente. Se você acha que dentes pretos por si só não são suficientes para se sentir como um verdadeiro Tudor, tente arrasar, mas provavelmente você se sentirá mais como um ursinho de pelúcia, não como a rainha da Inglaterra. No século XVI, tanto os homens quanto as mulheres usavam todo tipo de coisas para encher as mangas. Poderia ser algodão, lã, serragem, meias? Eles faziam o possível para acentuar os braços e torná-los fortes e esportivos. Quanto mais enchimento de manga, mais forte a pessoa parecia. Alguns homens forravam a área em torno das panturrilhas e até mesmo a barriga para parecer mais musculosos. Agora adicione um babado em volta do pescoço, sustentado por um espartilho de metal para preservar a forma impecável e voilá, você é um verdadeiro Tudor. No século XIX, nos Estados Unidos, o arsênico era usado principalmente para fins cosméticos. Os fabricantes o adicionavam aos wafers, prometendo que o produto ajudaria a eliminar quaisquer imperfeições faciais. A quantidade adicionada ajudaria a limpar a pele e torná-la mais pálida, mas vegetais e frutas parecem uma opção melhor hoje. O creme radioativo não parecia nem um pouco selvagem no início do século XX. Esse produto rico em rádio deveria limpar todas as rugas e deixar qualquer um que o usasse pelo menos 20 anos mais jovem.